Tudo bem, pessoal? Então estamos aqui para lembrar, para falar com vocês aí sobre reencarnações, sobre vidas passadas. Eu vou contar algumas experiências minhas de reencarnações, de vivências que eu tive através de meditações, né? Eu encontrei algumas formas de meditar que me levavam a me ver em outra vida passada, né? E normalmente eu fazia isso com algum questionamento na cabeça, né? Primeira vez que isso aconteceu, eu me lembro muito bem assim, tenho uma amiga em Porto Alegre que é terapeuta, tá? E eu cheguei angustiado no consultório dela, né? No local de atendimento dela, perguntando, né? Por que que eu tinha nascido órfão, né? Não tinha tido família, não tinha tido pai, não tinha tido mãe, né? E também depois, já adulto, eu não tive filhos, né? E não pude ter filhos. Então eu era um ser destinado a não ter família, né? E eu cheguei um dia bem triste com isso, me dando conta de algumas coisas, alguns problemas que estavam acontecendo na minha vida. E perguntei para essa minha terapeuta e amiga, né, uma bruxa assim de primeira qualidade, né, é, por que que isso tinha acontecido, por que que isso aconteceu comigo. E ela olhou para mim, né, como quem já sabia o que tinha acontecido comigo, né, e disse assim, olha, me dá tuas mãos aqui, ó, fecha os teus olhos, né, que tu vai saber. E eu peguei, dei as mãos para ela, fechei os olhos e automaticamente eu já fui para cima de um cavalo branco, numa vila medieval, um monte de pessoas, assim, soldados, né, vindo me perguntar, o senhor, o que eu faço com aquelas famílias lá, com aquelas mulheres, com aquelas crianças, né? E eu com um olhar de desprezo, assim, né, sem menor preocupação, simplesmente olhei para esses comandados e disse, olha, mata todo mundo, né? Automaticamente eu sei que uma coisa tem relação com a outra, né? Uma coisa, o fato de eu ser órfão, de eu não ter família, de eu não ter tido pai, não ter tido mãe, não poder ter filhos, tá? Vem dessa história de eu ter sido esse comandante, né? Esse general de uma vila medieval, né? Que não tinha piedade de ninguém, né? Quando vencia uma batalha, quando chegava num lugarejo, eu simplesmente mandava matar todo mundo, né? Matava as mães, matava as crianças, matava os pais todos, né? Então, isso é a consequência dessa vida passada, né? Foi um choque para mim, mas automaticamente eu tive a consciência, né, de que realmente aquilo estava certo e que aquilo é o que aconteceu realmente, né? Eu acho que esse tipo de experiência é só a gente, né, que experimenta isso, que vivencia isso, é que passa a saber, que passa a achar isso correto, né, que passa a assumir realmente isso como verdade, porque é difícil você convencer outra pessoa que karma existe para você de repente se livrar de coisas de vidas passadas aí, ficar com a alma mais leve, né? Então, assim, essa foi uma das meditações que eu fiz. E depois aconteceu uma coincidência muito estranha, né? Eu me lembro que eu tinha uma esposa lá em Florianópolis e eu pedi para ela um dia cortar o meu cabelo, né? Começou assim essa vida passada. Pedi para ela cortar o meu cabelo com a máquina que ela tinha comprado, uma máquina de cortar cabelo. E ela pegou, esqueceu de colocar o filtro, aquele pente que dá o número da máquina, né? Seria no caso o corte número 2, né? E ela usou o corte zero, né? Simplesmente, quando ela viu, ela já tinha raspado uma parte da minha cabeça, ela tinha passado já assim atrás, né? E eu disse, agora não tem mais jeito, né? Você vai ter que raspar todo o meu cabelo. Então eu comecei ficando careca, né? O cabelinho totalmente raspado. E casualmente eu fazia meditações com uma amiga minha que vinha sempre me procurar assim. Era uma menina bem mais jovem que eu e que ela queria sempre
saber coisas sobre ela através de mim, assim, né? Então ela eu era meio que esse guru dela, né? Então eu ensinei ela algumas meditações e um desses dias a gente andou se estressando, assim, com alguns fatos pessoais entre nós, né? E mesmo assim a gente fez uma meditação através da respiração, através de sentar da forma correta, de induzir a mente até um local, né? E a gente, quando eu me vi, eu estava com um uniforme de monge budista, né? No alto de umas montanhas, né? Cabelinho raspadinho, né? Olhinho puxado, tá? Lá no Tibete, né? E usava um óculos redondo, assim. E ela, que nessa vida agora é loira, era moreninha, né? E ela foi trazida até mim, assim, por dois assessores, por dois monges, né? Como se ela tivesse feito alguma coisa errada e eu tinha a função, no caso de mestre, e ela dizia, não, mestre, por favor, não, mestre, né? De puni-la, né? De dar uma punição para ela, né? Então seria um castigo, alguma coisa que ela teria que sofrer, que teria que ser designado por mim. Então eu entendi muito da minha relação com essa pessoa, são problemas pessoais que eu não vou relatar aqui, mas eu entendi muito, tá? O que estava acontecendo entre nós, né? E desse fanatismo que ela tinha até certo ponto por conhecimento, né? E por explorar o meu conhecimento, por ir atrás de mim, querer saber coisas o tempo todo, né? Tava sempre batendo na minha porta, né? E nem era por uma questão de amizade ou outro tipo de coisa, de relacionamento, simplesmente por sede de conhecimento sobre questões que eu ensinava, questões de vidas passadas, questões do tarô, né, conhecimento de como jogar carta, de como meditar, né, de respiração e coisa e tal. E eu entendi bem que ela essa pessoa que estava querendo seguir sempre mestres, né, querendo seguir sempre guias, né, e nessa vida ela estava repetindo esse processo e quando a gente fez essa meditação serviu mais para mim ajudá-la do que de repente eu me ajudar, né? Mas tudo é ajuda também, né? E esse fato do cabelo ter sido cortado antes, né? Foi mera coincidência porque eu fiquei um pouco parecido, né? Através pelo fato de ter ficado careca, com o cabelo raspado, muito parecido com esse monge, né? Só que eu não conhecia o Tibete, eu não tinha visto nada sobre o Tibete e casualmente, uma semana, duas depois, anuncia um filme na TV Bandeirantes dizendo que ia passar 7 anos no Tibete, se não me engano, o nome do filme. E eu comecei a pesquisar sobre imagens, né? E o filme aparece, eu não sei se essa montanha que aparece no filme era no Tibete realmente, mas era a mesma montanha que eu tinha visto antes, sem conhecer o Tibete, nessa meditação. E depois eu fui pesquisar imagens sobre o Tibete na internet e realmente batia com tudo que eu tinha visto na meditação, sendo que eu nunca tinha visto nada de imagens de questões geográficas e coisa e tal sobre o Tibete, né? Então isso fez eu acreditar bastante, né, nessa questão, porque prova que como que eu ia ver uma coisa na meditação, né, exatamente como era se eu nunca tinha visto imagens desse local. Então não seria uma sugestão da minha mente, não seria nada disso, né? Então essa meditação, essa vida passada também deu para acreditar bastante assim no que eu tinha visto, né? Outra vez eu também me vi assim, eu sempre via a questão de que, como eu sou tarólogo, como eu sou mago, terapeuta, coisa e tal, né, reikiano, xamã, eu sempre tive muitas mulheres, né, sempre atendi muito as mulheres, né, como clientes, né, então assim, acabava sempre, isso é uma característica minha, né, desde adolescente eu sempre tive muitas amigas, né, às vezes, como adolescente, me apaixonava pelas amigas e elas diziam para mim que era só amizade, né? E elas me usavam assim como confessionário, né? Como amigo de contar problema e eu ficava aquele amigo de dar conselhos, né? E isso talvez me incomodava um pouco, né? Me incomodava bastante na adolescência.
E depois, quando adulto, eu continuei fazendo atendimento, só que daí como eu cobro para atender, eu já não tenho mais esse problema, né, de estar resolvendo o problema dos outros ou tentando resolver através de oráculos, através de terapias, através de regressões, né, ouvindo coisas sobre relacionamentos com outros homens, sobre coisas assim, né, e são coisas bem íntimas das mulheres, né, e então eu um dia sobre esse tema assim eu comecei a fazer uma meditação, né? E quando eu vi eu estava no meio de um harém, né? Um local aí do Oriente, né? E nesse harém eu era um eunuco, né? Eu era um eunuco. Isso também fez eu entender outras coisas, relações minhas, né? Com relação ao meu corpo, que eu também não vou relatar aqui, né? Mas tipo, eu entendi bastante por que que eu estava ali, por que que eu ouvia muito, por que que eu dava conselhos, principalmente com relação a outros homens, né? Em relação ao amor, né? E nunca esse amor era direcionado a mim, e sim, eu era apenas alguém que dava conselhos, era aquele amigão, né? Isso faz a gente entender, pessoal, como que as vidas passadas têm relação com a nossa vida atual, né? E como a gente está repetindo coisas, né? Relacionamentos, amizades, inimizades, né? Doenças, né? A gente repete a forma de se relacionar com os outros, enfim, uma série de coisas, né? Que a gente não percebe e a gente só vai entender isso fazendo regressão. Se inscrevam no meu canal, pessoal, Mário Mago, tamo aí, tá? Voltaremos, até lá, tchau.